aqui nesse podcast, nesse episódio. Hoje especificamente porque já estamos no nono episódio. É, o tempo está passando e a gente está seguindo sem firmes e fortes. E hoje o tema é muito importante, muito especial, que é a comunicação nas empresas. Como podemos trazer acessibilidade na comunicação entre as empresas? E hoje a gente está com uma convidada maravilhosa, que é Nica da Silva. Ei! Oi, Nica! Tudo bem? Oi, Laís, que prazer enorme estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz. Oi, todo mundo. Principalmente para falar desse tema tão relevante. Eu acho que vai ser um bate-papo super legal. Então, estou super animada. Bora lá. Nossa, eu também. E se quiser dar um oi, se apresentar, fica à vontade, Nico. Ai, vamos lá. Então eu acho que eu vou me apresentar resumidamente, assim, para todo mundo. Gente, eu sou a Milka, eu sou uma mulher de 44 anos, eu acho que já me audiodescrevendo, eu sou uma mulher negra, de pele um pouco mais clara, eu tenho os cabelos crespos e grisalhos, na altura dos ombros. Eu estou usando um óculos de grau, ele é escuro. Ele tá até um pouquinho arranhado, porque assim, eu quebro muitos óculos, tá aí uma característica sobre mim. Eu tinha três e esse foi o último que me restou no momento, então eu vou ter que fazer mais. Então acontece. Eu estou com um batom que, para mim, ele é um pouco mais rosado, avermelhado. Um blazer escuro, uma camisa de frio rosinha, porque tá um pouco frio aqui, e brincos dourados. Eu sou do norte do Brasil, eu nasci no interior do Pará e eu nasci numa família com mais dois irmãos. E a minha primeira carreira, na verdade, foi em tecnologia. Então, eu segui essa carreira durante um período, mas eu comecei a perceber que não era muito aquilo que eu queria. Então, a minha trajetória profissional, ela já dura aí mais de 20 anos, isso foi há 20 anos atrás. Durante todo esse processo, eu segui com duas transições de carreira já, então já atuei em empresas de diversos setores e já atuei com empresas de telecomunicações, já atuei no Grupo Boticário, inclusive, com um projeto incrível que acho que me trouxe muitas perspectivas interessantes. Eu estou há quase 7 anos no mercado financeiro, então eu já atuei em bancos como o Paranabanco, Nubank e agora eu estou na XP e também com o Instituto XP. Então hoje eu trabalho com diversidade e com impacto social. Eu Nossa, não posso esquecer, né, que eu sou, às vezes, gente, às vezes eu até esqueço de comentar, mas eu também sou uma pessoa com deficiência. Eu tenho baixa visão em ambos os olhos. As minhas adaptações estão relacionadas com ampliação, então aqui está tudo super ampliado. E sigo com as minhas acessibilidades, com os meus processos. E atuei durante muitos anos com a inclusão de pessoas com deficiência e ainda é o que bate meu coraçãozinho. Sempre que eu posso, eu estou em algum projeto sobre isso.
Nossa, maravilha, maravilhosa. Como pode ver, a Nica tem um currículo enorme, gente. Mas, já indo para a entrevista, é, como podemos ver, é, a sociedade hum, já é ruim de comunicação. Já é ruim, né? Como a gente vê no dia a dia. Imagina em comunicação acessível. Aí piorou mais ainda. E hoje nas empresas já é obrigatório ter inclusão nas empresas. Infelizmente, né? Não é isso que nós vemos. E a pergunta que eu queria fazer, Milka, é quando você percebeu que é importante trabalhar com comunicação, é, comunicação nas empresas e quando você percebeu que a comunicação não é acessível para todos. Olha, eu acho que eu posso dizer que eu até lembro desse dia, porque eu, 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 eu fui com uma parcela da nossa população que acaba percebendo quando isso nos atravessa pessoalmente. Sim. Então, infelizmente, geralmente é o que acontece. Então, quando eu percebi, quando isso me atravessou, quando eu estava numa entrevista de emprego e eu percebia que eu não conseguia acompanhar a informação quando eu precisava preencher uma folhinha. Gente, eu tenho 44 anos, né? Então eu sou da época do currículo impresso. Então eu precisava preencher uma folhinha ali e aí não estava na letra que eu conseguia ler, infelizmente. E quando eu comecei a interagir com pessoas com deficiência, eu comecei a perceber que todas elas tinham as suas reclamações sobre esse ponto. Então, eu acho que de forma pessoal, esse foi o momento, quando me atingiu. Eu venho de uma família com muitas pessoas com deficiência visual. Então, além de mim, meu irmão, meu pai, alguns tios, primos. Então, eu comecei a perceber e sentir as dores de quem estava próximo a mim e ouvindo as histórias daquilo que essas pessoas estavam passando dentro das empresas que trabalhavam. Mas, de uma forma geral, Laís, eu acredito que esse movimento mais inclusivo que a gente percebe, eu vou colocar aqui ao longo dos últimos 8 anos, mais ou menos 10 anos, eu não vou colocar como marco a lei de cotas, porque a gente sabe que até a lei ser implementada e até as coisas caminharem com fiscalização vai um longo tempo. Mas vamos colocar nos últimos 10 anos, a gente tem percebido um volume maior de pessoas com deficiência dentro das empresas. Então, com a presença dessas pessoas, as áreas de comunicação começaram a perceber essa necessidade e também as próprias pessoas que interagiam com elas. Então, eu atuei em empresas como consultora, por exemplo, com necessidades de cursos de Libras. Então, eu atuei em diversas empresas que essa necessidade veio a partir da contratação de uma pessoa surda. Contrataram uma pessoa surda, essa pessoa surda tinha um intérprete, claro, mas o time queria interagir mais com essa pessoa. Então eles pediram para a própria empresa: eu quero um curso de Libras, eu quero conversar com essa pessoa. Então eu
por isso o movimento de inclusão ele é tão relevante, porque muitas vezes a gente assiste uma palestra sobre isso, mas ainda não fica tão palpável. Outras vezes a gente ouve alguma coisa, lê uma matéria sobre o tema, mas quando você interage com a pessoa com deficiência no dia a dia, aí você percebe as deficiências relacionadas à Sim, acessibilidade. sim. Isso é muito real, sabe? É, na teoria a inclusão, não sei o quê, capacitismo, na teoria é muito bonito, parece ser fácil, agora na prática é um pouco aliviar. Vamos construir uma rampa ali. Cada vez construiu uma rampa. E as outras coisas, né? E a segunda pergunta que eu gostaria de fazer é o que seria uma comunicação acessível dentro de uma empresa? Para mim, primeiro é uma comunicação construída junto com pessoas com deficiência. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Então, é uma comunicação feita não a partir de percepções de quem não tem deficiência. Eu acho que começa por aí. Então, às vezes eu interajo com pessoas de algumas empresas, né, por causa também da atuação como consultora que eu já tive há muitos anos, e as pessoas já me chegam com ideias prontas. Ah, eu queria fazer isso, eu queria comunicar isso, eu queria fazer um projeto assim. E a minha primeira pergunta é: quantas pessoas com deficiência estão envolvidas nessa discussão? A gente Hum, tem a máxima, né? Nada sobre nós sem nós. sim, Então, para mim, uma comunicação acessível, ela faz um bom mapeamento junto com as pessoas que necessitam dessa acessibilidade. E aqui eu estou falando de pessoas com deficiência, mas a acessibilidade que a gente fornece ela é bom para todo mundo, né? Você falou de rampa. Rampa é bom para quem usa cadeira de roda? Mas rampa é bom para uma pessoa que puxa uma mala. Rampa é bom para quem está carregando uma criança com um carrinho, para quem está com um peso. Rampa é bom para todo mundo. Acessibilidade tem essa mesma perspectiva. Então, saber comunicar, para mim, é entender o público para quem você está comunicando. Então, não dá para eu acreditar que todo mundo recebe a informação da mesma forma. Então, eu preciso entender para quem eu vou comunicar. Essa pessoa tem uma necessidade diferente. Hoje eu fiz uma reunião por causa de um evento que eu vou participar. E aí a minha primeira pergunta vocês mapearam quais as acessibilidades que as pessoas necessitam? E aí a pessoa falou, não, não tinha isso no formulário. Eu disse, mas eu acho importante vocês perguntarem porque eu vou precisar entender o público. E assim, é claro que eu já sabia que eram mais mulheres do que homens, eu sabia que eram mais lideranças mais executivas, mas a área que estava organizando se surpreendeu com a minha pergunta. Então, assim, isso acontece muito as pessoas pensarem em diversas questões sobre o indivíduo, mas esquecerem que às vezes as pessoas precisam de uma comunicação direcionada. Vamos pensar em pessoas neurodivergentes, né? Então, ou pessoas surdas que precisam fazer leitura labial. Se eu tiver aqui com a mão na minha boca, a pessoa não vai ler o meu lábio. Então, eu preciso saber para quem eu comunico. Então, comunicação acessível é aquela que é construída e pensada exatamente para aquilo que
quem vai receber necessita. Sim, não é à toa que agora o nosso podcast, além de falar para todos, tem legenda aqui embaixo. É, agora tem legenda. Um beijo para a Larinha que está aqui. E então ela tá vendo. Um beijo, Larinha. É isso. Arrasou, Marina! E mas indo para a pergunta, é, qual é qual é o maior erro absurdo que você viu dentro de uma empresa e falou: Meu Deus, essa pessoa não sabe nada de inclusão e acessibilidade. Pode falar, a gente minha conta com ninguém. Só eu e 200 seguidores. Só aqui entre a gente, ó, gente. O bom que eu posso falar, porque dentro de consultoria, eu acho que eu já atendi mais de 80 empresas. Então, assim, realmente ninguém vai saber qual a empresa é. Mas eu acho que, para mim, o, a coisa mais absurda, porque eu acho que é muito excludente, mas é muito comum, é você trazer uma exclusividade, mas ser excludente. Eu vou explicar. Eu estava numa empresa que tinha um volume muito grande de pessoas com deficiência para contratar. E aí, a primeira intenção dessas pessoas é: vamos contratar essas pessoas em uma única área. Vamos colocar elas no mesmo lugar para fazer a mesma coisa. Elas vão ficar todas juntas, vai ser lindo. Elas vão interagir entre elas e vai ser maravilhoso. Aí o onboarding delas vai ser só entre elas também, para elas se sentirem à vontade. Então, geralmente, gente, capacitismo muitas vezes vem de um lugar que parece uma boa intenção. A gente precisa estar muito atento a isso, porque vem de um cuidado extremo, excessivo, que na verdade nada mais é do que um preconceito. Um preconceito não, é uma discriminação e inclusive é crime. Então, o meu momento de derrubar os sonhos, né, desse povo e dizer assim, gente, não, não, Tá bom. não, essas pessoas, elas têm currículos, elas têm habilidades, a gente precisa fazer uma triagem, um mapeamento. Eu preciso espalhar essas pessoas em diversas áreas, elas precisam estar em vários lugares, elas podem ter senioridades diferentes, então não é porque são pessoas com deficiência que todo mundo vai se encaixar como assistente ou como analista júnior, né? Eu, por exemplo, tenho um cargo de liderança, né? Há muitos anos que eu tenho um cargo de liderança, eu já fui especialista. Então, assim, pessoas com deficiência podem ser e podem fazer o que elas quiserem. Então, e a questão do onboarding, né? Para mim, o onboarding misto, né, com pessoas de diversos tipos de deficiências ou não, já promove a integração ali. As pessoas já vão se conhecendo, as pessoas já vão aprendendo, interagindo. Então, acho que para mim isso foi pior, porque veio de uma ideia de boa intenção, né? E eu acho que é algo que para mim foi muito absurdo e acho que já veio de um lugar de má intenção mesmo, foi chegar em uma empresa bem pequenininha, mas houve a sugestão dentro da reunião de que as pessoas com deficiência que fossem contratadas, elas não fossem até a empresa. Então, elas não trabalhassem. Ué, Então, a justificativa era: a gente não tem acessibilidade, a gente não sabe muito sobre isso. Então, pelo menos por uns 5, 6 meses,
essas pessoas vão só receber o salário delas, elas não vão trabalhar. Quando a gente se preparar melhor, aí elas começam a trabalhar de verdade. Meu Aí você Deus, pensa assim, que beleza! que Nossa, beleza! Então, mas sim, já vi de tudo, já acompanhei de tudo. chega a ser vergonhoso, gente. Vergonhoso, vergonhoso, exatamente. Que isso é? Que isso só pode ser? Mas a pergunta que eu queria fazer também é o que mais falta nessas empresas de praticar acessibilidade de fato. Primeiro, falta conhecimento, né? E aqui, gente, eu vou falar um pouco da minha perspectiva sobre o meu trabalho com diversidade dentro das empresas. Hoje eu trabalho com os dois caminhos, né? A perspectiva empresarial e a perspectiva social. Então, eu já trabalhei em ONGs, né? Então, eu conheço bem essas duas nuances. Então, quando a gente fala de uma perspectiva da empresa, a empresa precisa ganhar dinheiro, né? Afinal, ela precisa se manter através desse negócio. Então, tudo aquilo que está relacionado com o negócio tem muito mais chance de ser priorizado dentro de uma empresa, independente do tamanho, uma empresa pequena ou uma empresa grande. Então, o que eu sempre digo é: se você mostra a importância disso para a empresa em relação ao indivíduo, algumas mudanças vão acontecer. Por exemplo, é importante que os colaboradores tenham acessibilidade. Você mesmo disse, né, Laís? É lei? Acessibilidade é lei. Então, é importante. Aí você já começa a fazer o movimento dentro da empresa. Gente, é lei? Precisamos fazer. Se você mostra, por exemplo, que essas pessoas são consumidoras e que elas vão comprar mais de empresas que fornecem acessibilidade para elas, porque eu tenho deficiência visual, tá? Se eu entro num site e eu vou ampliar e o site não é responsivo, aí eu vou, troco de navegador, amplio, diminuo a fonte, eu não fico nem um minuto nesse site, eu troco. Ah, eu vou comprar lá naquele outro site que é prático para mim, é mais acessível. Então, assim, eu vou dar um exemplo da Amazon, né? Eu acho que a Amazon é um super exemplo de acessibilidade digital. Já ganhou diversos prêmios. Por quê? Porque eles priorizaram o simples e acessível. Tanto que você entra no aplicativo, o aplicativo é super simples. Os botões, eles são simples. Tudo é muito simples. Mas é muito acessível. É muito prático. Então, quando você começa a explicar dentro dessa empresa que essas pessoas elas também são clientes e que elas comprariam mais se a acessibilidade fosse fornecida, mais um ponto para acessibilidade. E aí você também pode trazer pesquisas que já nos mostram hoje que as pessoas, os clientes sem deficiência, compram mais de empresas que fornecem acessibilidades para pessoas com deficiência. É um ganho de marca. Então, é um ganho que está acima de 2 pontos percentuais. E as empresas que não se importam com isso, que não tem nada de acessibilidade digital, elas estão com menos 6 pontos percentuais sobre os clientes, sobre as compras relacionadas a cliente. Então, aí eu já trouxe 3 perspectivas. Então, muitas vezes o que falta é o conhecimento. As pessoas muitas vezes estão dentro de uma empresa dizendo assim: ah, o que eu vou ganhar com isso, né? Ai, por que eu vou fazer isso? Você vai fazer isso porque
Você está incluindo uma pessoa, você vai fazer isso porque é lei, você vai fazer isso porque você vai vender mais, a tua empresa vai lucrar mais, você vai fazer isso porque os teus clientes percebem isso como algo positivo para a tua marca. Já dei 4 opções que fortalecem o tema. Então, eu acho que eu traria o ponto de conhecimento. Falta conhecimento sobre o tema, e quanto mais conhecimento, mais a gente vai perceber mais acessibilidade, principalmente digital, né, gente? Que ainda está faltando em muito lugar. Sim, verdade. E a pergunta que eu tenho a fazer: como que as empresas podem estimular a contratação de pessoas com deficiência? Eu acredito que, contando um pouco sobre o que está acontecendo, né? Eu acho que falar das histórias e dos movimentos que estão acontecendo na sua empresa, eu acho que é muito relevante. Pensando em mim, tá? Como uma pessoa com deficiência, quando eu quero entrar em uma empresa, né? A primeira coisa que eu vou fazer é descobrir sobre essa empresa, sobre a acessibilidade. Se eu conheço uma pessoa lá dentro, eu vou perguntar, né? Então a gente chama isso de um employer branding, né? Uma forma de como essa marca ela é percebida. Então, eu acredito que quando as empresas contam o que está acontecendo, o movimento que está acontecendo, e aqui, gente, eu não estou falando de um movimento que ele precisa estar no 100%. Acontece muito, tá? Ao longo da minha carreira, de interagir com RHs, ou então até lideranças, que me dizem: ah, Milka, mas eu não estou pronto. Ah, Milka, mas eu ainda acho que está faltando. Cara, tem uma conversa direta dentro da entrevista de emprego, né? Converse com essa pessoa com deficiência, diga: olha, a gente está aprendendo aqui sobre o tema, a gente já evoluiu nisso, 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 a gente já tem esse case. Aqui dentro, olha, a gente tinha só 10 pessoas com deficiência, ao longo desse ano a gente contratou mais 10. Então a gente conversa com essas pessoas para melhorar os nossos processos. Então, assim, a transparência sobre a evolução disso atrai pessoas com deficiência. Porque primeiro você percebe que essa empresa está com motivação para fazer. O movimento intencional, ele atrai demais. Então, eu acredito que, primeiro, que as pessoas com deficiência não estão em busca de uma empresa perfeita, porque já sabem que a gente ainda está no caminho, né, Laís? A gente está aprendendo. Então, assim, ter empresas que estão dispostas a fazer atrai muito mais do que empresas que nem tocam nesse assunto, porque não tem nada pior do que invisibilizar a nossa deficiência. Tratar como se a deficiência não existisse. Ah, eu não falo sobre esse tema. Ah, não, eu vou tratar que você é igual uma pessoa normal. Ah, se eu pudesse tirar essa palavra do dicionário, né? E o que é normal, afinal, né? De onde que tirar essa ideia? Quem é esse normal? Então, falar sobre a evolução disso, eu acho que falta as empresas terem menos medo de falar sobre esse tema, e a gente só passa por isso quando a gente interage mais com as pessoas, conta sobre a evolução, né? Cria grupos de afinidade. Grupo de afinidade é uma maravilha, gente. Você reúne, aí sim é bom, né? Porque você tem um espaço para pessoas com deficiência que estão dentro da mesma empresa interagirem, fazerem trocas, falarem das suas vivências, sabe? Eu já estive em várias empresas, já promovi várias rodas de conversa de pessoas com deficiência na mesma empresa que foram promovidas. Tipo, você foi promovido, o que você fez? Qual foi o movimento? Qual foi o projeto? Sabe? Tem gente aqui que está há 6 meses tentando ser promovido também. Como é que você pode ajudar? Então, eu acho que esse ponto, a transparência no processo atrai muitas pessoas com deficiência. Sim, e nossa, que papo enriquecedor, Mica.
Ah, eu quero sim. Eu acho que, de uma forma geral, eu, eu queria deixar um recado sobre o respeito, que eu acho que é super relevante, né? O respeito às diferenças. A gente está vivendo num mundo em que até isso está sendo questionado. Então, nós somos diferentes, né? Então, agora eu vou falar como pessoa com deficiência, né? Nós queremos existir nesses corpos aqui, nós queremos existir nesses olhos aqui, nós queremos existir com as mentes que nós temos, do jeito que nós somos. Nós precisamos de espaço para isso. Então, se você é uma pessoa com deficiência que está no seu processo de aceitação, porque não é fácil, né? Você viver em um mundo que está mergulhado em capacitismo. A minha palavra é procure outras pessoas com deficiência, procure movimentos para que você se empodere, que você se apoie, sabe? Faça conexões com pessoas que amam você, que querem você do jeito que você é e que podem compartilhar suas histórias também. E se você é uma pessoa sem deficiência e está ouvindo aqui a gente, abra um espaço para aprendizado, sabe? Não tô dizendo para fazer pessoa com deficiência de Google, não, tá? Porque dá para aprender muita coisa no Por Google. favor, por Por favor. favor, não é sobre isso. É sobre chamar a pessoa com deficiência para o rolê, é ligar para o restaurante e perguntar: tem acessibilidade? Eu tenho uma amiga que usa uma cadeira de roda, sabe? A não exclusão da vida. Eu acho que a gente tem esse movimento muito grande sobre as empresas, a gente tem leis sobre isso, mas pessoas com deficiência, quantas pessoas com deficiência você namorou, quantas pessoas com deficiência você amou na vida, estão no seu dia a dia, sabe? Essa é uma reflexão. E por último, para as empresas, né? Sejam intencionais. Nós estamos aqui, nós queremos trabalhar, nós temos habilidades para além das deficiências. Eu sei que às vezes o corpo chega antes, mas para além disso, sabe? Abra um espaço para nos conhecer, porque nós somos potência, só falta você perceber. Oh, nossa, que discurso! E, nossa, eu quero agradecer. Só quero agradecer a Nica pelo, pelo papo incrível. Você é incrível, Nica. Obrigado por vir assistir convite. Obrigado a você que está assistindo. Tenha paciência nesse longo episódio. E se você gostou, clica no gostei, no se inscrever, comentem, por favor. Se inscreva que vai vir mais episódios. E esse podcast é algo que eu amo fazer e é muito importante para mim. Então eu estou gostando muito e é isso. Um beijo, tchau, Nica, obrigado. Quais são as suas redes sociais? Ai, o meu Instagram é a Milka da Silva, com C, tá, gente? Não vai misturar achando que é o chocolate, não é. É com C, a Milka da Silva. E no LinkedIn, Milka da Silva. Gente, fiquei super à vontade para dar um oizinho lá. Eu adoro histórias, eu adoro trocas. Então, quem quiser interagir, conversar, me chamar para um papo, vamos lá. Vamos fazer esse mundo mais inclusivo. Muito Vamos. obrigada, Laís. Eu que agradeço, nossa, obrigada. É sério, estamos juntos. E é isso, um beijo, obrigada.